Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura que nós vamos estar fazendo de um versículo que está em Provérbios. Provérbios, capítulo 10, versículo 18, diz assim: Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Nós queremos fazer das tripas coração, como diz o ditado, para termos autocontrole. Isso é uma coisa muito bonita, muito boa para todo aquele que tem bom senso, tem capacidade de pensar, isso não me atrai, isso não é minha praia, isso não vai me fazer bem. E a ciência médica, né, explica que a mágoa ela faz mal ao corpo físico. Imagina o ódio, né? Nós queremos olhar para pessoas que sejam referências. E nós não podemos olhar para líderes que a gente que a gente que a gente tem até aquela sensação de que é o cara, né? É o máximo. Mas a gente, como todo ser humano, precisa de uma referência. Nós somos carentes de um referencial. E eu não posso apontar um referencial mais nobre do que o referencial Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele chega no templo e encontra lá os mercadores, igualzinho aquela fase da igreja podre, da igreja que desviou do caminho, em que Lutero teve que levantar contra aquilo, as indulgências da vida, as vendas de relíquias da vida. Não é à toa que surgiu a ideia no Brasil, né? Santo do Pau Oco, né? Porque a venda de imagens era muito grande, né? Em relação à época de hoje, nós poderíamos comparar com a ideia de que o que a gente está vendo até nas igrejas evangélicas, que tanto combateu o pecado, né? Esse pecado, se enveredaram por esse lado também. Você vai na Conde Sarzeda, por exemplo, e naquelas livrarias evangélicas, sempre vai encontrar apetrechozinho que tem a ver com as quinquilharias, as relíquias que eram vendidas na época da Idade Média. Alguém outro dia falou assim: isso aqui é a mezuzá, ou melhorar, sei o que, que se coloca lá na porta, que não sei o que. Poxa, eu falei assim, mãe, isso aí para mim é superstição. Eu não tenho que me importar com isso. E Jesus revoltou contra isso. Por isso que a gente fica revoltado, a gente fica cheio de ódio por essas coisas. E Jesus pegou lá um chicote, um azorrague, como diz a palavra, a versão mais antiga, né? E derrubou aquelas mesinhas lá e deu um chega para lá, uma localizada aqueles camelôs da época, né? É, nós então precisamos de um referencial. Olhando para o versículo, nós vimos o seguinte: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E lábios mentirosos, a gente pode ir para o lado do ator. O ator está sempre encenando algo que não é o real. E sempre encenando alguma coisa que é uma utopia, não é mesmo? A maioria das vezes. Tem muitas coisas que, isso faz parte da vida real. Mas é uma ficção, é alguma coisa que está dentro do pacote de mentira. E quem é o pai da mentira, né?
Então, o autor desse texto, grande sábio Salomão, filósofo, poeta, escritor, rei, ele declarou que esconder o ódio, ele confirmou o que os médicos falam, né? Não acalente a mágoa no seu coração, porque senão ela vai produzir uma gastrite, depois da gastrite, uma úlcera, depois da úlcera, um câncer. Né? Então eu tenho que me cuidar. E para eu me cuidar, eu tenho que olhar para a palavra, porque só ela me dá o escape. Só ela pode me dar o escape, porque ela vai. Uma vez que eu leio a palavra, eu vou sentir sensação de, de que eu preciso me livrar de coisas que têm a ver comigo. Porque o que esse versículo tem a ver comigo? O que eu posso imaginar que tem a ver comigo? Por exemplo, quando eu leio, olha só, é, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. E quem espalha calúnia é tolo. Aonde eu posso me enquadrar nessas coisas? O que isso tem a ver comigo? Eu sou um cínico? Eu sou hipócrita? Ah, sim, de vez em quando, tá, né? Eu sou caluniador? Tá. Tá cheio de caluniador nas igrejas, né? Tá cheio. Você olha para a época de Paulo, também Paulo tinha que combater isso. Paulo faz uma lista de pecados de pessoas que não herdarão o reino de Deus. E dentre elas está não só o adúltero, o mentiroso, o ladrão, mas está lá o caluniador. Está lá o caluniador. 1 Coríntios 6, 9 a 11. E aí no finalzinho, Paulo fala como que dando um brado de glória a Deus, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós os lavaste pelo sangue do Cordeiro, em Espírito do nosso Deus. Então, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e, além de ser um hipócrita, ele tá caminhando para a morte, porque ele tá prejudicando o seu corpo, né? Então, por isso que a palavra diz, Paulo falando, irai-vos e não pequeis, né? Eu iro contra alguma coisa, mas não não uma ira que de ataque ao ser humano, de prejudicar o ser humano, né? Uma ira contra o pecado, por exemplo. Não, não é lícito, não é certo. Olha, isso não tem nada a ver com você. Para com isso, né? Você está ajudando a pessoa, mas você está irado com aquilo, né? É uma revolta sua. Esses dias uma garota falava para mim, olha, a minha mãe não entende. Eu espero que você entenda tudo isso, que você consiga entender. Entender, eu já entendo há muito tempo. Antes de você nascer, eu já entendi. Só que eu não, né, não dá para aceitar, né? Não dá para aceitar, mas eu tenho. Aliás, eu estou inteirado, né, de tudo isso. E não só inteirado, como capaz de analisar com você, de tomar um cafezinho, né? Uma coca, uma cocazinha gelada e, e um blazinho, né? Uma conversazinha bem no pé do ouvido e a gente chegar a um denominador comum, que isso é uma maravilha, né? Podemos conseguir, à base de uma boa prosa, como diz o mineiro, bom diálogo, né? Conseguir entender e tomar uma decisão, né? Ver uma saída. Então, aí o versículo continua, a outra parte do versículo, né? É, lembrando novamente as primeiras palavras do versículo, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Depois nós temos o restante que diz, e quem espalha calúnia é tolo. E quem espalha calúnia é tolo. Olha só.
pessoa que não tem, infelizmente, a pessoa que muitas vezes não tem condições de ter equilíbrio, né? Então, a loucura, né? A tolice tem ligação com a loucura, né? Insensatez, né? Então, o crente, ele tem o poder do Espírito sobre ele. E aí ele tem sabedoria. E aí ele tem condições de dizer, esse não é o caminho. Não, isso eu não aceito. Não, segundo o meu entendimento, segundo o meu entender, de acordo com as minhas convicções, e para você alcançar tudo isso, você tem que ler a palavra. Por isso que o salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Lá no Salmo 119. Ele está falando isso. Que Deus te abençoe e te ajude a colocar a palavra na vida e vivê-la para a glória de Deus e para o seu bem, para que você não seja um tolo da vida, nem um fadado à morte, um cambaleante para a morte, porque não está cuidando de você mesmo. Que Deus tenha misericórdia e te ajude, essa é a minha oração, a alcançar uma plenitude de vida que Deus te chamou a ela com muito propósito. Em nome de Jesus. Amém.